Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast dedicado ao profissional de educação física. Eu sou o Fábio, também professor de educação física e fundador, ou cofundador da Fit of Tomorrow, a FOT. Nosso convidado de hoje é profissional parkour, ator, é um fenômeno do movimento corporal, embaixador da FOT, ligado no 220, Vance Poubel. Olá, então eu já vim aqui pedir desculpa pela velocidade que eu falo, porque eu sempre perco o controle. Perceberam. Quer pedir mais desculpa antes de começar, não? Não, tá tranquilo. Eu penso depois. Tá legal. Sem café pra ele, por favor. Vance, vamos falar de parkour hoje, né? Vamos falar das coisas que você faz, coisas que pra gente parece muito perigosa. Acho que, segundo você, é de boa. É bem de boa. Como tudo que você fala que é de boa. O que é o parkour em termos de... Como é que eu defino isso? Okay. Que provavelmente você não quer definir. Então, você acabou de falar aí dessas coisas todas, você não quer definição de nada, né? Então, como é que você define isso? Tá bom, a definição de parkour básica é ir do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível. Eu não gosto. Eu falo que o parkour é a otimização de uma valência física através de uma metodologia empirista. O conceito de otimização. Um conceito porque ele não é uma técnica específica, não é um movimento, não é coreografia. Você não pode... Não é uma técnica porque não tem certo e errado? De otimização de uma valência física. Eu acho que é muito importante, porque eu acho que tem que ser algo físico. Você pode melhorar, mesmo que fosse tocar um instrumento, sabe? Uhum. E através do acerto e erro, acho que essa é a parte mais importante. Você precisa vestir o parkour. Ele vai mudar muito de um corpo para o outro. Pessoas têm poderes completamente diferentes. Uhum. E eu, como professor de parkour, a única coisa que eu posso fazer é ajudar essa pessoa a se encontrar e se descobrir ali, aplicando as dificuldades. Como é que você... então, vamos lá. Eu, Fábio, resolvi que quero fazer parkour. Procurei o Vance. E aí você vai... A gente vai fazer algumas coisas específicas, provavelmente num lugar simples, onde eu não vou ficar me colocando em risco, né? E nem você quer me colocar em risco inicialmente. Mas depois... eu vou ter que vencer alguns medos. Então você fala muito da valência, da parte física, mas existe uma parte mental nisso aí. Como é que eu vou olhar para um abismo e vou falar, eu consigo? A parte mental acho que é a parte mais importante. Porque as valências físicas, quase qualquer atletismo vai te dar também, de maneira muito maior. O treino do parkour, como eu dou aula, como eu gosto de um espaço onde eu monto um percurso bem simples. E o treino descalço. É muito importante para mim isso. Porque... a forma que você pisa, a forma que você salta, se você pegar a palmilha do sapato de qualquer praticante de parkour, ela sai torta. O peso fica só na ponta do pé. O calcanhar quase não se usa. Quem já começa treinando com sapato, principalmente com amortecedor, não tem essa vivência. E gera muito mais lesão. Foi muito engraçado que quando a gente começou o parkour, quando eu comecei o parkour, a gente comprou uns sapatos. Quanto tempo tem isso? 20 anos. 20 anos? 19, na verdade, vai fazer 20. Tô arredondando. Legal. A gente usava um sapato com uma sola muito grande, assim. E a gente tinha muitas dores nos joelhos, era muito comum, e dores na lombar, principalmente. E aí, eu fiz uma viagem para o encontro de parkour, e tinha um moleque do interior da Bahia que treinava com a chuteira de vôlei. Aquela bem simples, sabe? Eu achei aquilo ali, primeiro, uma ousadia. Eu falei, cara, que absurdo. Mas aos poucos você entendeu. Me pegou numa coisa, porque... O sapato, qualquer forma de ajuda, sabe? Eu era mais forte através de uma coisa que estava me ajudando ali. Aquele moleque fazia a mesma coisa que eu fazia, sem um recurso. Isso me fez parecer ele tão mais forte do que eu, sabe? E eu falei, cara, eu preciso conseguir encarar isso. E quando eu modifiquei para o sapato menor, as gerações seguintes, que eu achei engraçado, elas não conheciam tendinite no tornozelo, que é a coisa que todo praticante de parkour sofria com isso, sabe? Porque quando você chega numa pancada muito forte, e você está com um sapato que é flexível, ele dobra em 3 pontos, e não só em 2. Quando o sapato é uma sola muito rígida, é toda a pressão em cima do tornozelo, você dói pra caralho. Mas isso então é um consenso hoje no mundo do parkour? Ou ainda tem gente que usa... Cara, eu também uso sapato grande quando eu vou fazer certos tipos de movimentos específicos, quando eu vou fazer certos tipos de vídeos, né? Quando eu vou gravar um vídeo de rooftop, que é só saltando de telhado em telhado. São sequências de saltos com 4 ou 5 metros de altura, com uma distância não sei qual, mas assim, se eu cair eu morro. Não, então, a gente vai chegar nesse momento do risco máximo e dos vídeos de 40 milhões de views e essa coisa muito doida de passar o Rio de Janeiro inteiro pulando para tudo quanto é lado, mas você estava falando de uma aula inicial que você faz, desculpa. que é básica. Não, eu que te cortei, mas vamos voltar para ela. Aula básica, e aí chega um momento que o cara vai ter que fazer uma coisa um pouco mais difícil e que vai ter que vencer esse medo, né? É um pouco mais simples. Na real, esse percurso que eu coloco, você vai fazer ele
numa quantidade de vezes assim que é insuportável, e a graça é ser insuportável. Porque o meu objetivo é que você se canse de fazer o que você acha que está fazendo e comece a fazer de má vontade. Fazer de má vontade é melhor. Porque você vai usar o corpo inteiro para utilizar menos força no movimento. Você vai usar o corpo inteiro para soltar simultaneamente, em vez de só usar as partes que você acha que você usa. Isso é interessante. Agora, o parkour ele é tratado um pouco como esporte hoje, né? Não é só uma filosofia de vida. Pois é, o parkour, o parkour, ele tem tipo competições olímpicas. Mentira. Tipo, tá tentando ser olímpico, mas as competições de parkour, elas têm as mesmas credibilidade dentro da comunidade de uma gincana. Ninguém leva a sério. Como é que alguém vai ser um campeão de parkour? Não faz sentido. É uma coisa própria, sabe? A única pessoa que tem como avaliar... Mas as pessoas estão na academia treinando coisas específicas para ficar forte lá levar para o parkour, né? Não levam a sério, mas estão na academia. Não, a gente treina loucamente, sim. Mas não só parkour. O que eu quero levar? Se eu sou ciclista, se eu corro, eu faço atividades específicas na academia, na famosa musculação, para levar isso de volta para o meu esporte, né? E eu só faço isso porque eu quero levar aquilo a sério, senão eu não faria, né? Ou não faria o esporte, faria somente a musculação. E quando você me diz que a galera do parkour treina de uma forma muito séria, vai na academia e faz aquilo que talvez ele não goste de fazer porque sabe que vai ter uma melhora no parkour, isso gera uma pequena competição entre as pessoas que estão ali, se você não quer levar isso para o nível olímpico, como você está falando, mas ao mesmo tempo você fala que as pessoas são igual uma gincana. Eu não consegui entender esse raciocínio. É porque você está pensando na competição e no prêmio. O parkour, nenhum prêmio vale a pena, porque você morre se você errar. Então, as competições, elas existem, são muito divertidas. Eu adoro competir. Eu competi pique-pega esses dias lá no... eu queria que você falasse sobre isso depois. No Chase Tag. Eu competi as maiores competições de parkour de velocidade do mundo, eu competi. Tipo, eu participei da organização, e na organização eu pedi, e as pessoas concordaram, que tinha que ter risco de vida durante o percurso. Mas a ideia era justamente separar, mostrar que não era um Ninja Warrior, que não era um percurso de CrossFit, que não é só sobre o meu desenvolvimento atlético, sabe? Mas é sobre o meu psicológico capaz de conseguir lidar com aquilo. Era um salto de 15 metros, foi em São Paulo, foi na praça Anhangabaú, não esqueci, um viaduto de 15 metros que tem lá. E qual era a segurança disso, se algo desse errado? Morreria mesmo? A segurança é tipo, a fé que você tem para onde você vai. Né? Cada pessoa acredita numa coisa diferente. A ver que é por isso que não vai chegar nas Olimpíadas. Pois é, mas isso é muito importante, porque, cara, a graça do parkour é justamente uma pessoa com 150 quilos, 200 quilos, conseguir treinar e se sentir que tem o mesmo rendimento de um atleta de ponta. Porque todo o processo do parkour ele é individual. É você fazer o dobro do que você fez antes, ou mais do que você fez antes, para ser o dobro. E então, assim, toda vez que vem um professor ver uma aula minha, acha que eu trato muito mal os moleques. Os moleques fazem coisas incríveis, eu elogio, falando, não elogia não. Eu elogio uma vez, quando acertou a primeira, na segunda já foi igual. Não se contenta com isso. Se você se satisfazer com o que você já faz, você para de aprender. Então tudo do parkour está parecendo muito o que a gente vê em artes marciais, exatamente. certo? Filme de Kung Fu. É isso, né? Então, parkour não tem a competitividade, não tem o reward, né, por ganhar nada, que é o que a arte marcial tem, apesar de que a gente tem judô e outras coisas que estão nas Olimpíadas, mas eu acho que na filosofia real do negócio não é isso, né? Tem o mental e o querer estar melhorando o tempo todo, um pouco melhor do que ontem, como a gente vê. Então, tem todos os requisitos que você precisa para uma arte marcial, sem a pancada na cara, porém com risco de vida. Que a arte marcial talvez pode ser que tenha também, né? Dependendo de qual for. Tá legal. Tô começando a entender o parkour. Eu vim da arte marcial e eu larguei por conta do parkour. A arte marcial, ela ainda depende de ela conseguiu se livrar de muita coisa, mas ela ainda depende de algo, da ilusão do adversário. E isso atrapalha muito o processo. E no parkour, o adversário é quem? Tá. Eu ia falar que é você mesmo, mas isso é muito vago. O adversário é uma parede. Isso é muito importante, porque a parede não muda, a parede não tem um dia ruim, a parede não chega mais perto, a parede não fica mais longe, a parede não fica mais alta, a parede não pede pra você tomar cuidado, não fala para assim, não, vamos devagar, acho que não tá pronto, não. A parede, ela não te responde nada, ela é um absoluto vazio. Ela só ecoa o que você mandar para ela, sabe? E isso é muito importante, porque mostra que o desenvolvimento é só e único seu, sabe? O adversário não é uma pessoa, não tem alguém ali, sabe? E você não tem ideia de ter derrotado, porque ela continua ali, você não leva para casa, não te traz um prêmio. Você vai, você passar horas, às vezes, de frente para um salto, morrendo de medo.
E você testa. E testar salto é a pior coisa possível. Porque imagina que você está fazendo um salto a 1,5 metro de chão, sabe? Com uma distância, eu não sei em metros, mas sei lá, de 14 pés. É uma distância média. Beiro pequeno. E aí, toda vez que eu não salto pra cima, eu salto pro chão, é muito impacto. Então, quanto mais eu testo, mais eu me machuco. Se eu chegar a acertar de primeira, eu não vou sentir dor nenhuma, sabe? E aí, esse é o processo mental. Você fica lá regurgitando aquilo e fala assim, agora eu vou. E você nunca vai. Até que você vai, normalmente é muito fácil quando você vai, sabe? E aí fica com aquela sensação de eu podia ter ido de primeira, cara. Eu testei pra cacete e tô aqui me machucando à toa, sabe? Agora, se a gente fosse colocar isso de uma forma visual, né? Os seus vídeos trazem tudo isso de uma forma, né, visual. E você tem esse vídeo de 40 milhões de views, né? Me conta um pouco do que é esse vídeo, como é que você planejou tudo isso e tinha uma outra pessoa com você, certo? Como é que foi essa experiência desse vídeo? Tá bom, esse vídeo eu fiz durante o lockdown. A cidade estava deserta, eu falei, cara, é agora, sabe? Eu chamei um aluno meu que... eu achei que estava tipo, pronto. E é foda porque, apesar de eu ficar muito orgulhoso, cada salto que ele faz, eu também ficava muito preocupado, porque ali era pra valer, sabe? E vocês têm que entender que não é só uma questão de valências físicas, é uma questão de como é que você vai fugir da polícia, como é que você vai invadir esse local sem ser pego, sem fazer barulho, sem acionar os alarmes. Uma das casas que a gente saltou, a gente já tinha tido problema lá com a polícia, a gente sabia que se o cara visse a gente lá, a gente ia ser preso, é muito chato ser preso. E aí, é muito chato ser preso, é ótimo. E aí a gente ficou escondido dentro da casa do cara esperando um caminhão passar na rua. A gente saltou junto com o caminhão passando, sabe? E aí o cara não escutou e deu muito certo, sabe? Ao mesmo tempo, você tem problema de levar um tiro de todos os lados possíveis. Porque você foi a favelas? Sim, fui. Você foi ao centro do Rio, mas a favela não estava vazia sem ninguém na rua, tava também? Não. A favela, a primeira vez que a gente foi, a gente tentou subir sozinho, não deu. Os caras pararam a gente na hora e falaram assim, tá maluco, sabe? Aí a gente conseguiu um amigo nosso que morava aqui, é do parkour também, um cara incrível, que mora lá e botou a gente lá em cima, foi bem legal. Mas, cara, é porque o parkour, ele tem essa coisa transgressiva intrínseca, não dá pra separar. Ele tem uma coisa contra a aventura intrínseca, não dá pra separar. É muito gostoso você conectar coisas que foram feitas para ficar separadas, sabe? Elas não foram feitas para aquilo. É como um jogo de gato e rato com arquitetura, sabe? A pessoa inventa uma coisa, você reinventa em cima daquilo. E é muito legal o fato de você não estar indo roubar nada, você não está indo quebrar nada, você não está indo sujar nada, você não está indo pichar nada. Eu tô pulando muro para absolutamente nada, eu só quero o muro. Eu só tô passando ele para estar nele, eu não me importo com o que tá dentro, sabe? E aí é muito engraçado porque é muito difícil você proibir o parkour, você tretar com o parkour, porque toda vez que eu paro na delegacia acontece isso. Não tem como você prender alguém por invasão de domicílio sem um fim criminoso, sabe? Que aconteceu uma vez, foi bem ruim. Então, tipo, o parkour tem essa coisa, essa brincadeira de é só pra mim, sabe? Eu gosto... E tem essa coisa de transformar a cidade em quintal, que é muito gostoso, sabe? Então, sim. E aí você já viajou para muitas cidades para transformá-las em quintais ou você tá muito no Rio fazendo isso? Tá. Eu queria entender assim, como é que tá o parkour no Brasil, primeiramente, né? E como é que essa comunidade cresce. Eu vejo que ela cresce. E eu queria entender qual é a principal diferença que você vê hoje aqui no Brasil com os principais centros do mundo de parkour e quais são esses centros. França provavelmente é um deles, né? E eu queria entender quais são os outros. Tá bom. Eu treinei já por muitos lugares do mundo todo, eu gosto muito de lugares diferentes. Putz, me faz muita diferença, porque o parkour é uma mistura do meio com o praticante. Assim, obstáculos diferentes formam praticantes com especificidades diferentes. Ah, sim, certamente. Então, provavelmente o cara que pula muito, sei lá, vamos dizer... Um cara que pula muito longe, normalmente treina um lugar que tudo é muito baixo. E o desafio é ir mais longe, sabe? Entendi. E aí você... Entendi. Então você tem que ter essa variabilidade aí de treino, né? Minas Gerais, por exemplo. Em Minas Gerais as pessoas pulam muito longe. Mas é porque os treinos são em pracinhas. Então você tem um salto aqui, um salto ali. E a grande graça dele é realmente ser longe, que você não tem como colocar uma sequência muito complexa. Hoje em dia tem, porque a gente já conhece muitos picos diferentes. Em São Paulo, cara, que é uma frustração. Tem picos de parkour maravilhosos. E a galera não usa. Lá se popularizou uma vertente do parkour, que são de movimentos pequenos. São muito complexos em dificuldade técnica, mas em coisas minúsculas. As pessoas pegam uma grade, um poste e um murinho e fazem sequências complexas dentro dela. Só que lá tem tipo, estruturas gigantescas para serem varadas, a galera ignora. Então, eu tenho essa treta com São Paulo, a gente tem que resolver isso aí. O Rio de Janeiro, cara, Rio de Janeiro é uma selva, né? De todas as maneiras. Esse é o vídeo dele? Esse é o meu último vídeo. Esse é um vídeo do Instagram.
Não, esse é do Instagram. Se você for, tem que ir no YouTube. O bom desse aqui... Como é que fala o seu vídeo no YouTube? É só botar Parkour Rio. Parkour Rio, você vai ver. O Rio de Janeiro, eu gosto muito das questões caóticas da cidade, que é uma cidade que não tem lei, apesar de ter, sabe? Você tá muito à própria sorte, então você consegue utilizar a cidade inteira de uma maneira muito autônoma, mas é muito perigoso também. O que vai modificar do parkour do Rio de Janeiro para Brighton, tá ligado? É porque lá você pode escalar tudo e você não vai tomar um tiro, tá ligado? É bem diferente. E aí, aqui, tipo, você tem que tomar muito mais cuidado para acessar certos pontos. Esse aí mesmo. Esse vídeo foi bem popular, mais que eu esperava. Bom, vamos deixar ele rolando aí pra vocês verem a loucura que é. Eu vou ficar pro outro lado que eu me distraio com a imagem. Tem um TDAH muito forte, muito forte. Vai, segue o baile. Falando da cidade, Brighton. Brighton é um local... Vai tomar o tiro. Brighton é um lugar que virou meio uma meca do parkour. Todo mundo começou a se mudar pra lá. É? Porque tem muitos praticantes e você tem muita liberdade lá dentro, sabe? Londres eu gosto muito, cara. Londres é muito legal. Primeiro que o tijolo de lá gruda muito. Não sei porquê, mas gruda pra cacete. Mas essa coisa muito industrial. E os locais não têm segurança, porque não precisa, eu acho. Selvas de pedra ajudam você. Então, Nova York deve ser bom. Londres bom. Berlim deve ser bom. Então, Berlim é maravilhoso. Como é que é Paris? Que eu achei que a França fosse ser o grande centro. É porque o parkour na França, o parkour começa na França e ele começa dessa maneira que o cara inventou, que era uma forma de você enfrentar as coisas. Então você ia subir um muro carregando um peso, você ia tentar escalar uma coisa que não fosse escalável. Tinha essa coisa de enfrentamento. Quando o parkour chega na Inglaterra, ele ganha uma outra característica. Ele se torna mais artístico, e não só da forma da beleza, mas da forma de lidar com... Deixa de ser um adversário e vira um parceiro. Então você tem sequências gigantescas em cima de telhado, sem descer no chão. Porque o francês, no começo, tinha essa coisa. Você vai, sobe uma coisa, desce. Vai, passa uma coisa, desce. E a corrida é o carro principal. Na Inglaterra, como eram sequências de muros gigantescos, sequências de prédios, você não parava, você não descia. E aí muda a forma que o parkour funciona. Hoje em dia, na França, o parkour, claro que evoluiu pra caraca, como evoluiu no mundo todo. O Chase Tag lá é muito famoso, que é o pique-pega, é o local mais famoso do mundo. Chase é uma forma de praticar o parkour ou é uma competição? Chase Tag é mais de um desses, como é que eu chamei? De gincana do parkour. É uma competição específica de pique-pega. Eu fui competir esse ano. E as pessoas que treinam lá treinam especificamente isso. Mas vamos lá, para contextualizar, não é na rua. Não. Isso é um warehouse fechado onde eles criam... É um labirinto específico, padrão. E aí as pessoas... E como é que funciona a prova, pra galera entender? O Chase Tag, quando você pensa em pegar. Só que pegar é a parte mais fácil, é quase impossível não pegar. Então eu começo de um lado e você começa do outro, e eu tenho que pegar você, e o tempo que eu pego você é o que vale. Se você tem 20 segundos para isso. Só 20 segundos? Sim, e é bem fácil de pegar. Tá. E é muito difícil de escapar. Então, se a gente vai jogar agora, aí começa comigo, eu vou tentar te pegar. E aí, se eu te pegar, e aí eu... Pegou em 10 segundos. Se eu te peguei em 10 segundos, vai entrar outra pessoa no seu lugar para tentar me pegar. Se eu escapar dessa pessoa, e aí eu marco um ponto. Se essa pessoa me pegar, 0-0. Entendi. Então as batalhas vão ocorrendo, tipo... E como as pessoas... Então são times que vão competir juntos no tal do Chase. Entendi. E aí, como você... você não vai embora assim, eu vou, te pego, depois eu escapo, aí depois vem outra pessoa me pegar, eu escapo, outra pessoa me pegar, eu escapo. Só que, tá 0-0. Não. Toda vez que escapa, você faz um ponto. Se não escapar. Mas eu quero dizer que a pessoa que vai fazendo ponto, ela não sai. Então vai ficando cada vez mais cansada. Teve um cara esse ano que ganhou uma inteira sozinho, e foi muito impressionante. Esse cara da onde? Ele era dos Estados Unidos e ele tinha uma... Eu fiquei chamando ele de topeira, coitado. Ele não sabe que é topeira, mas ele fica gritando, vai topeirar! Mas ele tinha um formato físico muito esquisito e muito legal. Ele era bem baixinho, ele era muito baixinho, tinha os membros meio curtos, assim, tinha um alongamento como se fosse borboleta, assim, muito violento. Então ele passava por baixo muito rápido de tudo. Ele era muito técnico. A gente enfrentou os 2 melhores do mundo. Você estava falando que essa galera que você foi competir treina somente para isso, né? Então o negócio está se profissionalizando. Está se especializando violentamente. A gente enfrentou os 2 melhores times do mundo logo de primeira. O primeiro foi o Apex, que foi uma coisa inacreditável. Os caras dominam a técnica de uma maneira absurda. Eles treinam como se fossem sequências específicas em cada ponto do labirinto. Então eles chegam num ponto, eles têm 3 ou 4 sequências gravadas na cabeça deles de como sair dali e como parar em outro local. Mas isso está perdendo um pouco do objetivo do que é o parkour, que é você poder, de forma livre,
estar criando coisas novas o tempo todo e explorando coisas novas. Então esse é o problema que talvez vocês tenham de entrar numa competição. Porque daí começa a ficar meio que... específico. Se eu estou no ponto A, eu sei que eu posso fazer isso, isso, isso. Se eu estou no ponto B, eu sei que eu posso fazer isso, aquilo, outro. E eu ganho de alguém e sou melhor que alguém. E talvez esse não seja o objetivo final do negócio. Esse ponto vira meio xadrez, sabe? Você tem um leque de possibilidades ali para lutar com a outra. Claro que tem um pouco de improviso no meio, mas o principal, a galera que já tem o que fazer, tem muita vantagem, que não precisa inventar no meio do caminho. E sabe pontos específicos onde parar, que você tem que fazer o tempo passar. Então, se você ficar num ponto de negociação, onde a pessoa vai para um lado, você para o outro, para o lado, você para o outro, você não tem que ficar correndo, você tem muito mais segurança e tem muito mais ganho dentro disso. E aí, o segundo time que a gente enfrentou foi o Tempest, que é o segundo melhor do mundo, e já eles não são tão técnicos, eles são muito desesperados, tanto que eles se machucaram muito, sabe? E as pessoas se jogavam através de buracos da largura disso aí. Eu me joguei num buraco dessa largura, eu nunca imaginei. Tem que virar a cabeça de lado para poder passar. É muito emocionante. Eu, quando eu entrei lá, eu falei assim, cara, eu não vou me machucar. Mas na hora que dá o apito, você começa a correr, você entra no modo. Cara, eu pulei, atravessei. Você esquece tudo e quer pegar o cara. Cara, você entra no modo, é cérebro reptiliano e você vai. E muitos dos atletas. Depois do chase tag, a gente foi treinar parkour na rua. Uhum. E aí eu achei muito engraçado que várias pessoas que eu conversei lá não eram no parkour, falavam no parkour assim, eu tive muita facilidade de aprender parkour, mas eu gosto de chase tag. Eu já sabia o que ia acontecer. Chegou um dos moleques do nosso time, que é o Ian Fortuna, ele é monstro, assim. O parkour dele, ele começou a treinar comigo. Ele começou a treinar em São Paulo, foi passar um tempo no Rio de Janeiro, ficou lá em casa. E o cara virou um monstro, assim. Hoje em dia ele mora em Portugal, ele é um monstro. E aí ele chegou e fez um salto muito simples, porque pra gente é muito simples. Aí foi um cara de chase-tag fazer o mesmo salto, ele só tomou nos tabaco no primeiro, se machucou feio, assim, no primeiro salto do treino, porque ele viu o cara fazendo de uma forma simples. Mas é isso, a especificidade é você... Tá, mas aí virou, então, o que a arte marcial também pode virar, né? Sim. Que é a filosofia do... Posso praticar isso de forma, vamos colocar aqui, raiz, e ser um cara que viva a filosofia disso, e a competição não é importante, eu contra o Fábio mesmo, e melhoras, e vencer medos, e tudo aquilo que você colocou, e uma competição que o cara é treinado somente para aquilo, e se sai daquele ambiente controlado dele, que também não é tão controlado, mas é controlado, ele passa a virar um iniciante de novo. Então, é um praticante de parkour sem a filosofia por trás, talvez. Me dá agonia porque a pessoa fica muito boa numa coisa e muito ruim em todas as outras, sabe? Sim. É tipo você pegar um praticante de arte marcial, de taekwondo, e falar assim, pô, mas... E no chão, o que tu faz? Eu sei a dor que isso dá, caraca, eu não tô preparado pra isso, eu tenho que estar, porque o objetivo é ser bom, é lutar, eu quero aprender a lutar, eu não quero aprender a jogar taekwondo, eu não quero aprender a jogar jiu-jitsu, eu quero aprender a lutar. Você acha que Você sabe qual é a velocidade que o parkour está crescendo? Ou ele estagnou agora? Ou ele cresceu muito 10 anos atrás e agora? Como é que está isso? Tá, teve uma mudança muito grande. O parkour, no começo, até por conta do Orkut, que era... Tem tempo isso, então. Sim, era mais fácil do que com o Facebook, porque a gente tinha comunidades. Então, você queria saber parkour, você no Orkut você procurava parkour Rio. Aí você tinha uma comunidade com todas as pessoas. Isso não existe hoje? Não funciona mais, porque você não tem mais isso, sabe? Aí você vai procurar uma academia, a academia tem o próprio grupo. Normalmente as academias tipo... Hoje, e, cara, os professores de parkour, assim, as piores pessoas da minha geração do parkour, assim, mais ineficientes, se tornaram os professores de parkour de hoje em dia. Isso é muito engraçado. Sabe aquela... Mas talvez foram os únicos que seguiram fazendo a mesma coisa, não? Assim, vamos lá. Você hoje... Você sabe o tamanho da comunidade de parkour no Rio de Janeiro? Cara, são algumas academias. Mas... Você conhece a grande maioria, por exemplo? Conheço. E aí no resto do Brasil, principalmente, todos vocês se conhecem também. Sim, e existem sim. encontros de parkour no Brasil? Existem, mas já não são mais tão... Cara, frequentes? Tem gente do parkour que não conhece, tipo, não vê vídeo, sabe? Só vai lá e faz a aula e volta pra casa. Me dá um pouco de nervoso, sabe? Porque é tipo, uma aula de parkour, dessa forma, é tipo dar uma aula de pintura fazendo exercício funcional de braço. Não é sobre o movimento, sabe? É sobre o que você pode ganhar, você tá perdendo a parte mais interessante. Só o fato de você lidar com a cidade, sabe? Os moleques que fazem aula comigo, normalmente, por um motivo, são bem alta classe. E é muito engraçado ver eles na rua, sabe? Lidando com caracudo, lidando bem. Não é enfrentando, não é brigando. É a forma carioca que você sabe que você não pode brigar, que você vai se ferrar. Mas também você não pode abaixar a cabeça, senão você aproveitar. Então, é um nível de aprendizado que é muito importante como ser humano, sabe? Você se sente mais real. Porque, porra, a impressão que a gente vive um mundo, cara, que é tudo a cópia da cópia da cópia e nada é original, sabe? A gente... Eu achei que, você pode falar aqui melhor do que eu, que você fez uma participação na novela, certo? E era treinando uma galera
Na verdade, você fez a participação na novela, mas você também deu treinamento pra galera antes da participação dos próprios atores na novela. E era uma novela que levantava a bola do parkour, certo? Isso deu repercussão, assim, no mundo. As pessoas passaram a falar mais de parkour, as pessoas se interessaram mais por isso. Como é que... Menos do que eu esperava. Uma vez eu fui fazer um trampo. Como é que foram os atores nisso? Cara, conta pra mim. Eu faço preparação de ator há muito tempo. Uhum. Muito tempo. Comecei com a Priscila Fantinha, um tempo atrás, o Thierry Figueira, o Tadeu Melo, uma galera. Aí depois teve um... Mas não é tudo parkour, certo? Não, tudo pra parkour. Todos eles pra parkour? É, pra parkour. E aí depois eu fiz pro moleque da Malhação, que ia ser o protagonista, que era o Gabriel Falcão. E aí, tipo, é muito maneiro, porque eu tento passar o que é o mundo do parkour de verdade. Nesse rolê, eu dei aula principalmente pro André e pro Paulinho. O Paulinho ia fazer um professor, o André ia fazer um moleque muito bom. Na real, eles eram bem essas pessoas de verdade, não precisavam se modificar tanto, porque eles estavam bem ali. O André tinha uma capacidade muito boa física de aprender tudo. No mesmo dia ele aprendeu 3 mortais diferentes, é muito difícil, sabe? Legal. E o Paulinho, ele entendeu o rolê da aula. Achei muito engraçado, ele entendeu como é que funcionava. Ele pegou os meus trejeitos da aula e entendeu o que eu queria dizer com cada coisa, sabe? Ele prestava muito mais atenção no que eu falava, ele fazia para sentir o esforço e o peso, mas para construir o personagem dele, ele focou muito mais na função de professor. E muito legal como que ele entendeu bem, na real. Ele conseguiu viver bem isso. Teve um bem legal também, que foi um programa de televisão, foi pro Faustão, e veio uma repórter passar 2 dias comigo, treinando parkour. E em 2 dias ela foi pirando. Cara, no final a gente salta da ponte da Urca, que são 5 metros de altura pra água, assim, ela já tá assim, tipo, caraca, ela tá vivendo aquilo, sabe? De você fazer coisas e o mundo vira um videogame, sabe? Você começa a entender o quanto você tá upando de level, não do personagem, sabe? Uhum. E aí você fica cansado e você faz melhor, e você fala assim, cara, porque o parkour ele começa de um jeito... Ele é um terrorista muito suave. Você vai lá e eu falo assim, pô, pula daqui pra cá. Aí você vai e você pula dali pra lá. Você fala, pô, consegui. Aí de repente, pô, será que eu aumento? Você aumenta. Aí, pô, será que eu consigo pular e subir? E aí de repente esse bicho se instala em você será que eu consigo? E aí é tudo que você quer saber se você consegue. Toda a galera do parkour, depois de 10 anos, começa a procurar outras atividades pra fazer e se especializar de maneira muito violenta. Escalada, música... tem um moleque, sei lá, tipo, com confecção de roupa, não interessa, sabe? É uma maneira de aprender. As pessoas, quando eu era criança, eu via muito falando sobre Kung Fu dessa maneira, sobre a arte de fazer as coisas, sabe? Kung Fu como a tradução da palavra trabalho árduo. E o parkour, a tradução é percurso, eu entendo da mesma maneira, como o sufixo do das artes marciais, do judô, do taekwondo, do aikido. Essa ideia de caminho, sabe? E eu acho que o grande poder dele... Mas que na filosofia provavelmente é infinito. E é pra ser. Né? Então, essa filosofia que você está falando. Por isso que a competição não entra nesse sentido todo aí. Porque a competição ela te ajuda a vender, sabe? Tipo, é legal você trabalhar. É isso que eu queria dizer. Porque assim, para você, o CrossFit, né, é um bom exemplo disso. Né? Para você conseguir ter muita gente praticando, né? Para você conseguir ter o retorno que você quer ter daquela modalidade, você precisa de alguma coisa dentro de um quadrado, né? E vocês não conseguem se encaixar nisso. Esse chase talvez seja uma tentativa de fazer isso, mas aí perde todo a filosofia que vem por trás, né? E assim, é por isso que eu fico perguntando como é que você está vendo o crescimento disso, porque talvez exista alguma coisa que você possa fazer nesse caminho que vai dar um estalo e vai mudar um pouco essa comunidade, vai fazer com que as pessoas realmente queiram participar mais, de forma mais ativa. Eu não sei, você tem a capacidade muito grande de fazer coisas que muitas pessoas te acompanham, né? Eu achei até que as comunidades tivessem sido criadas com mais facilidade, né? Através de tudo aquilo que eu vejo você fazendo. Não, tipo, elas já foram muito maiores, agora eu tô bem complicadas, estão bem privadas por conta das aulas. O parkour passou por algumas revoluções. Quando o parkour começou, a gente ia dar palestras falando, olha só, isso não é vandalismo, isso é parkour, é uma coisa do bem, sabe? Em algum momento, o parkour ficou uma coisa inofensiva e eu falava fazer parkour e as pessoas falavam, ai, que bonitinho. Eu falava, não é isso. Também não, eu vou lutar contra. Não me ofende, né? Comecei a ficar muito agressivo no parkour e com os meus alunos muito agressivos, sabe? O que está acontecendo agora, que eu quero muito lutar contra, por conta das competições, você tem pessoas que estouram em curtos espaços de tempo. Você tem um moleque que tem um grande potencial, e aí ele se torna muito bom, ele cria sequências de acrobacia, com parkour de maneira muito violenta, ele fica muito famoso muito rápido, e ele se foge muito rápido. Você tem, tipo assim, os praticantes de... Tempo de vida curto. Exato, praticantes de 15 anos atrás estão aqui até hoje, ainda progredindo. Praticantes de 5 anos atrás, eles têm um período muito curto e desaparecem, sabe?
eu queria voltar com aquela coisa Jedi que o parkour tinha. Tipo, eu nunca provei álcool na minha vida, eu nunca bebi nenhuma droga, nunca usei nenhuma droga, nem nada do gênero, sabe? Não por questão religiosa, filosófica, sei lá, eu só não tive interesse, sabe? E o parkour carregava muito isso com ele. Essa forma de você se autossuprir, de você não querer depender de nada, de tipo... porque no fundo parecia uma demonstração de fraqueza e eu não queria estar ali, sabe? Eu queria conseguir fazer isso de novo, sabe, com o parkour. Porque também a galera que usava, que aderiu ao parkour antes, é uma galera mais nerdola, assim, violenta. Ainda é. Só que é um nerdola que antigamente era um nerdola de 15 anos, agora é um nerdola de 8 ou 7 anos que vai entrar fazer parkour numa academia e vai se desenvolver. Ele não vai ter tempo de passar a grande frustração social. E as pessoas se apoiam muito em pequenos prêmios, pequenos vídeos no Instagram para se sentir... Eu falo para meus alunos, é uma conversa bem séria, que é entender que eles não são personagem e se eles acreditarem que são, eles vão se ferrar. Porque eles conseguem muita visibilidade, eles conseguem muita coisa. Eu tenho que entender, essas pessoas, esse amor que as pessoas têm por você, não é você um personagem, assim como o ódio que vão sentir por você, não é você um personagem, você não pode acreditar que é. Você não é forte, você tá forte. Você não é flexível, você tá flexível, sabe? Tudo que você tem tá só por conta do treino. Não acredita que é seu, porque você vai achar que é. Principalmente nesse espaço entre 19 e 21 anos, que é uma bomba de hormônio. Então ele não precisa fazer nada, ele vai pular mais longe no dia seguinte, sabe? Então nessa época é a época que eu preciso mais... Que eu sou mais chato, a gente sempre briga real, assim. Sempre, não, com todos os alunos, assim. E assim, não é uma aula, é uma seita. Ninguém tem vida depois que entra. Eu vou buscar na escola, me meto em tudo. Tipo, é porque a gente... Me meto em tudo é ótimo, é porque cara. é importante, cara. Porque eu não quero... Eu falo que não é aula de parkour, é aula de ser foda, sabe? Eu sei. Tipo, vamos trazer isso, sei lá, não sei se esse exemplo é muito bom, mas se você pensar no jiu-jitsu, né? Você teve o jiu-jitsu que iniciou de uma forma bonita de ser, né? Virou um pesadelo. E aí ela voltou a ser bonita da forma que é hoje. Eu tô tentando fazer um raciocínio que eu me lembro quando era jovem, que começou Família Gracie e tudo mais, era uma coisa maravilhosa, e depois alguns escândalos, e aí todo mundo que era jiu-jitsu, chaleira estourada, brigava com todo mundo, as pessoas tinham medo dessa galera, uma porradaria para tudo quanto é lado, e hoje voltou um pouco pro lado da filosofia, o estilo de vida do jiu-jitsu e tudo mais. Eu acho que o jiu-jitsu deu uma acalmada, né? Ele aumentou demais, as pessoas que passaram a fazer isso se conscientizaram um pouco disso, os próprios professores, como tem muita gente muito boa com várias suas personalidades, mas usando a mesma filosofia para se manter naquele processo, fizeram com que o jiu-jitsu voltasse a ser essa coisa mais filosófica, tá? E talvez o parkour tenha saído da filosofia, passou por esse momento e tenha que voltar para essa filosofia. Mas o jiu-jitsu é uma coisa fechada, é uma coisa em caixa, é uma coisa que é assim que funciona, né? A galera do movimento, por exemplo, do Idô Portal, que está no Brasil e tal, que é uma galera muito bacana, né, que tem até muito a ver de movimento com vocês, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, eles têm essa dificuldade de se encaixar em uma coisa. E não se encaixar em uma coisa talvez seja o espetacular do negócio, mas ao mesmo tempo é o que dificulta o crescimento, a massificação do negócio, né? Então eu fico olhando para o parkour como uma coisa que eu admiro muito, que eu não sabia da filosofia toda por trás, e que é legal conhecer e cada vez mais saber, mas eu fico vendo que tenho dificuldade de passar por um processo pré-determinado, assim, que você passa a ter resultados de tempos em tempos. Vamos colocar dessa forma para poder ficar fácil de entender. E eu entendo que não é bem assim, mas quando eu saio para pedalar, por exemplo, se eu fizer um treino de zona 2, por tantas vezes por semana, alguns treinos de zona 5 aqui e tal, daqui a algumas semanas eu vou estar muito melhor. É muito mais controlável, né? Muito mais programável, vamos dizer assim. E quando você fala de parkour, me parece que é uma coisa muito solta, né? Porque assim... Solta talvez não seja a palavra, mas é tipo... Sim, mas assim... E isso confunde. Mas pensa, qual tipo de treino você tem que fazer para aceitar o risco de cair 20 andares no chão, sabe? Mas eu saio de bicicleta sozinho para pedalar e passa 500 carros do meu lado, é risco igual. Eu entendo o risco, né? É porque é um ato muito específico, muito forte. Você salta quando você aceita, normalmente. A possibilidade de dar tudo errado. Então, mas eu não quero aceitar a possibilidade de que eu possa morrer saltando um prédio, entendeu? Nunca. Cara, mas assim... Porque... Será? Talvez isso seja o grande limitador do negócio. Tá? Levar você sempre a pensar que se não tivesse risco gigante, fatal...
você tá errado de estar praticando. Não precisa desse risco. E sinceramente, pular prédio é uma decisão muito pessoal e não faz muitas... Assim, grande, sei lá, 95%, estou inventando esse dado agora, tá? As pessoas não chegam nem perto disso e nem têm esse desejo, sabe? Fala das suas situações que você falou, eu posso fazer, e você quase se deu mal. Tá, que eu quase me dei mal. Porque se você fez tudo isso até hoje, certamente você teve alguma situação. Acho que todo mundo que faz parkour e faz por muito tempo vai passar por uma situação dessa, certo? Tá bom, sim. Normalmente, quando você vai fazer um salto... É que... Com o parkour diretamente, treinando e aplicando, não tanto, porque as coisas são um pouco mais controladas, sabe? Se eu pego um salto... Mas eu vi você saltar de uma pedra, que você deu uma cambalhota e você caiu muito perto da pedra. Caiu dentro d'água, mas caiu pertinho da pedra. Aquilo ali é... Visão de ótica. Exatamente. Mas assim, tem vários perigos em vários locais, em várias coisas. Mas assim, quando eu tô pedalando no meio dos carros, eu adoro. Mas isso é parkour? Também. Mas eu vou tentar chegar ali. Pô, então eu faço parkour, não sei. Sim. Entendi. Então onde você quer chegar. Entendi. Quando você sai por Ilha Grande andando aleatoriamente e faz... Isso é sobre o desconhecido. Mas deixa eu explicar. Quando eu tô, tipo, pedalando no meio dos carros, eu acho... No Star Wars, quando eles falam sobre o Anakin, eles são escolhidos, falam, você, na corrida dos drones, você consegue antecipar as curvas, né? Você consegue prever o que vai acontecer. Não é essa sensação, não é de prever. Mas a sensação é como se o movimento que regesse todos esses carros, eu fizesse parte deles. E as coisas acontecessem ao mesmo tempo. É um estado de conexão entre você estar no aqui e agora, tão violento, que é quase como se o meu movimento fosse consequência e não escolha, sabe? Então o TAC... Então, assim, é que você fala de coisas físicas... E metafísicas. Mas tem coisas que são muito, assim... Por exemplo, o TAC agora é uma coisa que a gente tem muita dificuldade hoje em dia, certo? O esporte, assim, vamos lá, eu gosto de musculação, tá? Já pratiquei muito mais, mas hoje eu não pratico muito. Por quê? Porque eu chego lá, tem muita gente, boto fone de ouvido, telefone toca, uma série de coisas. Eu saio para pedalar e não toco nada disso. São 2 horas, 3 horas do meu dia focado numa coisa só. Isso realmente tem uma profundidade muito grande, né? É o estar presente. Você me parece um cara que usa pouco telefone, né? É muito presente, né? Tem uma série de coisas muito bem desenvolvidas em você, parte de filosofia e coisas assim. O parkour, você obrigatoriamente tem que estar nesse estado. Se você não estiver, vai dar merda. Porque, por exemplo, eu já andei de bicicleta fixa, tá? Na rua, no meio dos carros. Eu fui pedalar com a galera no Chile, fui de bicicleta fixa, a gente estava indo para um velódromo. O carro parou na minha frente, eu tentei frear ao máximo, não tem freio, tem freio ao máximo e bati no carro. Não me machuquei, mas segui. Então eu acho que é isso que você está falando. Eu estou no fluxo, eu entendi 100% do que você está falando de estar no fluxo, tá? Como é que você anda de bicicleta no meio dos carros? Parece que eu consigo ver que o carro vai virar, né? Um movimento pequeno da roda do cara, eu sei que ele está vindo, né? Você diz que você não está prevendo, mas de alguma forma, nem que seja por um segundinho, você está. É uma mistura de atenção e distraído simultaneamente. Que você tá, ao mesmo tempo, você não está focado numa coisa só e você está reagindo a tudo. Isso relaxa. Porque nada mais é importante, sabe? Não relaxo não, cara. Não? Fico tenso pra burra, achando que vou me ferrar a qualquer momento. Não. Mas eu entendo o que você está falando, né? Eu relaxo depois. Assim, eu acho que depois, quando eu paro, realmente teve... dopamina, né? Todas essas coisas que você libera, e eu acho que eu fico diferente. Realmente, não fazer atividade física muda o meu dia, mas eu também não preciso me colocar nesses riscos todos. O que eu estava tentando entender aqui é como que a gente consegue, né? Por que você e essas pessoas que praticam parkour, o que vocês têm que você precisa se levar a esse ponto de risco para achar o que você está dizendo que é uma calmaria dentro de você? Tá bom, eu gosto muito de academia também. Eu gosto real, e eu gosto muito de levantar peso especificamente. Eu gosto da sensação do desconhecido. Então, eu gosto muito de cargas altas, ou repetições maiores que eu espero. Eu não sigo um plano de treino, eu vou cada dia invento o que eu vou fazer, e normalmente eu malho o corpo inteiro o dia inteiro. E é isso. Tá sobre a descoberta. Tá sobre fazer uma trilha, e não é assim, eu vou subir a pedra bonita. Você sabe onde é que você vai dar? Sabe? Eu prefiro entrar em qualquer mato e ir em qualquer lugar, nem que seja menor, ou que não dê em nada, mas a descoberta é minha, sabe? E sobre essa trilha, metaforicamente falando, é a mesma coisa, sabe? 3 coisas que você aprendeu no último ano que você gostaria de dividir com a gente. Tá, 3 coisas que eu aprendi no último ano. Se nego não tá aprendendo, não tá vivendo. Vamos lá. Pois é. É isso? Então, a coisa da dança tá sendo bem legal. Tá sendo uma coisa muito diferente. Tá sendo uma outra forma de relacionar com a pessoa. É extremamente parecido com luta, com a luta amistosa. E é uma materialização
é basicamente sexo sem sexo, é muito parecido. A forma de dominância, de controle, de virar, de agressividade e afago, da mesma maneira, sabe? A intenção de relaxar, o dominar e seguir algo sem se perder, sabe? O bom senso. Então, não tem poesia que traduz melhor do que dança. Foi incrível. Nietzsche estava certo quando falou, não acredito em deuses que não sabem dançar, vai nele que ele é brabo. Outra coisa que eu aprendi no último ano que eu achei que me fez muita diferença. Deixa eu pensar. Caraca, é porque, primeiro, eu sou péssimo em noção temporal, porque minha vida é muito doida, né? Pra você ter ideia. Pode ser 3 coisas que você lembra, né? Sim. Uma, dançar e por todos esses motivos. O surf foi incrível, cara. O surf é uma coisa, se você não surfa e você mora na praia, vai surfar, é uma sensação incrível. É muito bom, você não pode levar celular porque tá na água. Às vezes não tem nada, às vezes eu vou lá e fico boiando, mas eu vejo o pôr do sol, cara. E quanto mais, se tiver um dia muito estressante, que eu tiver muita coisa pra resolver, que eu preciso dar atenção completamente, é melhor. Caralho, é você falar pro mundo assim, caralho, eu sou meu dono ainda, sabe? Tipo, e assim, é muito bom. E é muito legal a ideia de você não ter esse controle. Quem vem é a onda, eu tenho que me adaptar a ela. Eu não posso escolher quando ela vem, como ela vem, pra onde ela vem, eu só posso surfar. E essa ideia de surfar na vida é muito boa. Então eu gostei muito. Terceira coisa que eu aprendi, que eu gostei muito... Teve mais coisa. Salto ornamental. Foda-se, é um movimento. É salto ornamental que eu achei legal pra caralho. Mas é novo, né? Então, eu já saltava pra água, acrobacia, mas aí eu cheguei num local que eu tive medo de fazer o salto. E aí eu falei, não posso ter esse medo. Gente, e quando você não sabe o movimento, quem é que te ensina ele? Às vezes eu consigo achar professores, que é muito legal, mas não sempre, porque os movimentos às vezes são únicos, né? Quando você domina um certo nível de movimento, você já consegue entender. É que nem música, você consegue entender os acordes. Eu sei o que vem quando. Você olha e você sente o movimento para onde vai. Tanto que, às vezes, alguém vai perguntar como é. Assim, você acha que eu consigo fazer um mortal para frente? Aí faz um gesto. Pelo gesto, eu falo assim, cara, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Eu tenho um pouco isso por causa da análise dos corpos quando as pessoas estão se movimentando, por causa da atividade física, biomecânica, essas coisas. A gente entende, realmente está faltando esse movimento ali, né? Você consegue ver, exato. Você consegue ver que não vai dar em nada, né? Uma vez eu saí com a mina que era tiradora de elite do exército israelense, eu achei que era mentira. E eu levei de boa. Até uma hora que ela fez um gesto. E sabe quando sabe que aquela pessoa fez aquele gesto, assim, milhares e milhares de vezes? Fiquei muito assustado. Eu tava mais seguro antes, tá ligado? Galera, a gente tá chegando no final do Vance. O Vance, a gente dá um tênis desse pra todo mundo que vem aqui. Você já deve ter um monte. Eu tenho, o meu tá cracudo. Aqui, ó. O seu, eu nunca vi alguém destruir um tênis tão rápido. Tá? É o meu esporte. Caramba, como você já tem alguns, não sei qual que você quer, você pode escolher se você quiser outro depois, que pra você... Fechou, acho que eu queria outra cor. Porque porque provavelmente o branco não é o melhor pra você nesse momento. Eu gosto porque destaca nos vídeos, eu gosto muito. Mas você destrói rápido. Né? Eu destruo rápido. Tem que lavar ele de vez em quando. Eu lavo, juro. Pego... Pra quem tá acompanhando a gente aí, curte, se inscreve. Obrigado pela audiência. Vamos encerrar por aqui, Vance. Galera, obrigado por ter vindo. Valeu, muito obrigado. E galera, fala sobre você, por favor, um pouquinho suas redes sociais, sobre seus vídeos. Vocês podem me achar no Instagram, que é baconman.pk. Baconman é só porque era meu nick de Counter-Strike quando era moleque e ficou até hoje. Eu era nerd, eu sou um nerd. Meu YouTube é Picasso Parkour, Picasso igual pintor. E, cara, se você puder hoje ter uma aventura, cara, tenta. Pode ser um jeito diferente de voltar pra casa. Vai a pé. Sei lá, pega um caminho diferente, tá ligado? Mas tá aí, a oportunidade tá, é só pegar, não precisa dar em nada, isso que é a coisa mais importante. Pode ser incrível e pode ser ordinário, mas é muito chato só se for a mesma coisa, sabe? E é isso. Excelente. Obrigado, Vance. Valeu. Até a próxima, irmão.